Bem, você já sentiu aquela agonia ou um calor tão grande depois de clicar e ver o mercado indo contra você? Acabou fechando no dia no loss, prometendo que nunca mais ia repetir aquele erro que trouxe um sentimento tão ruim. E no próximo pregão, você tá lá, tentando recuperar, deixando o buraco ainda mais fundo do que do dia anterior. Bem, eu conheço tudo isso e se você também sabe como é essa sensação que eu acabei de descrever, esse vídeo ele é para você. Mas antes eu quero deixar bem claro que eu não vou te vender nada, não vou falar nenhum setup mágico ou garantir algum ganho. Até porque se você clicou nesse vídeo, já passou dessa fase e está cansado de ouvir essas promessas que nunca acontecem. Meu intuito aqui é compartilhar como eu fiz para sair do fundo do poço até começar a viver do mercado financeiro e ajudar você que está passando por essa fase difícil a encontrar o caminho para ser um trader consistente. Meu nome é John Will e após apanhar muito do mercado, posso dizer que hoje eu vivo do mercado financeiro. Antes de contar tudo isso, eu gostaria de pedir seu like e também que você se inscreva no canal. Assim esse vídeo vai poder atingir mais pessoas que também estejam passando por essa mesma fase. Então, vamos lá. Após alguns anos perdendo muito dinheiro para o mercado, eu percebi o comportamento comum entre mim e outros traders que constantemente estavam no prejuízo. E alguns desses comportamentos também podem estar afetando sua performance no mercado. E para poder entender a ligação desses comportamentos com as perdas, quero contar como foi meu início ao mercado financeiro. Antes de conhecer os investimentos, eu era personal trainer. Eu era um ótimo personal trainer, com uma agenda cheia e também tinha mais de 60 alunos só de consultoria online. Quero que se lembre disso, que vai ser muito importante para entender a virada de chave. Então, depois de um certo tempo, eu decidi começar a investir. Comecei com algumas aplicações simples, como títulos públicos e fundos imobiliários. Até que certo dia apareceu na recomendação do YouTube um vídeo de alguém operando mini índice ao vivo. E eu fiquei assistindo aquilo por um tempo. Eu não fazia ideia de que aquilo era uma operação no simulador. Naquela época eu não sabia diferenciar. E acabei ficando deslumbrado pelo que eu vi. No caso, foi uma boa quantidade de valor em alguns poucos minutos. Então, no outro dia eu acabei decidindo operar também por minha conta, sem saber nada. Então, sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo e nem onde eu estava me metendo, eu abri a live de novo e comecei a fazer algumas compras. Nessa época eu operava pelo celular usando o home broker da XP. Eu nem sabia o valor que estava ganhando ou perdendo. Depois de um tempo eu tive que dar minhas aulas presenciais e deixei as operações para lá. Só que no outro dia veio o resultado. Aí eu vou deixar a foto aqui do extrato da XP, onde eu vi ali, chamada de margem, menos R$ 11.500. Quando eu vi aquele valor, eu fiquei bem abalado. Eu lembro até hoje a sensação de estar meio atordoado, com uma dor bem forte no peito e sem saber o que fazer. Eu não sabia o que eu tinha feito, de fato. Na mesma semana, eu procurei um mentor e foi ali que tudo começou. Comecei a estudar sem parar, comecei a assistir todos os conteúdos dele, anotações. Estava bem obstinado e queria recuperar aquele valor que eu perdi no caso da minha primeira operação. Lembrando que tudo isso foi uma operação somente, um dia de operação. É, e pro meu azar, azar por quê? Na minha primeira semana, eu fiz algo em torno de R$ 7.000 na primeira semana, com totalmente sorte de principiante. E vendo aquilo na primeira semana, acabou que inflou muito meu ego. Mas inflou tanto de uma forma que eu pensei, basicamente, sou pica. Sou pica, sou foda e nasci para ser trader. No outro dia, eu acabei dispensando dois alunos, porque eles estavam exatamente no mesmo horário da abertura do mercado brasileiro. Então, na hora que abriu o mercado de mini índice dólar, era o horário onde eu estava próximo de dar aula. Então, acabei dispensando esses dois. E nas próximas semanas, já deve saber o que aconteceu. Comecei a perder mais,
mais um pouco ainda, até que realmente eu me vi no fundo do poço e no completo vício. Já não seguia nenhum método operacional, nem da mentoria que eu tinha fechado, nem de outros que eu tinha visto. Não seguia nada mesmo, estava operando puramente pela adrenalina da incerteza do mercado. E eu lembro que minha única ancoragem, onde eu ficava com o pensamento, era no dia que eu fiz R$ 7.000 na semana. E eu ignorava todo o fato de estar perdendo mais que o dobro disso durante os próximos dias. Passando algumas semanas, já estava completamente cego de tudo, ignorava totalmente quem tentava me alertar sobre o que está acontecendo, e ainda ficava bravo com quem tentava me parar. Por mais que hoje eu sei que era uma forma de proteção, estava tentando me ajudar, eu ficava bravo com quem falava parar. Até que, de uma vida toda acumulada, me sobrou algo em torno de 15% de tudo que eu havia feito em anos de trabalho. E esse valor já não tinha coragem de colocar ele no mercado de futuros, já estava bem machucado e, sinceramente, eu não estava mais acreditando que seria possível ganhar dinheiro com o mercado. Passaram algumas semanas e comecei a ver alguns vídeos sobre o halving do Bitcoin. Estava chegando a data do halving e tal, então estava bem alta. Tinha aquela euforia para todos os lados dos canais. Tinha muito vídeo sensacionalista também sobre criptomoedas. E mais uma vez eu caí no FOMO. Porém, dessa dessa vez eu acabei dando sorte. Porque sem saber absolutamente nada que eu estava fazendo, eu comprei uma boa quantidade da Pepcoin, da moeda Pepcoin, uma meme coin. E só que em pouco mais de um mês eu vi meu capital fazer mais de 200%. E sim, ali poderia ter sido o meu fim da história do mercado financeiro. Mas, como eu disse, eu dei sorte, cara. Eu dei sorte e aproveitei pra. Eu aproveitei essa sorte, bem grosso modo. Eu peguei tudo isso pra aproveitar a próxima chance que eu tive com o mercado. Ali eu tive como recomeçar. Eu não sabia como e nem o que fazer, mas eu sabia exatamente o que eu não queria sentir, que era todo aquele calor, a aflição, a sensação ruim das perdas. Isso foi minha referência do que eu estava sentindo, né? E não queria sentir novamente. Então, tudo aquilo que eu senti anteriormente, eu usei como uma referência de onde não quero estar novamente, a partir dessas perdas. E todas as vezes que eu senti algo próximo disso, eu sabia que estava no caminho errado. Eu consegui fechar uma mentoria presencial lá em São Paulo, com uma grande referência no mercado financeiro, que foi professor também de vários outros traders, que foi o Igor Rodrigues, o famoso mago. E lembra que eu disse, antes de entrar no mercado, que eu tinha uma boa carreira como treinador? Enfim, todo mundo que estava ali na mentoria presencial também eram bons profissionais em suas áreas. Todos, e inclusive eu, tinham em mente que eu domino bem a minha área, eu também vou dominar day trade. Mas após ver de várias e várias formas, repetidas vezes, todo mundo tentando replicar o comportamento que deu certo na carreira dela, replicando isso no mercado, como forma de persistência, garra, tentar até o fim, algumas coisas que dão certo nas carreiras normais e são recompensadas na maioria dos casos. Mas percebi que no mercado financeiro isso é diferente. Esforçar mais não quer dizer mais resultado. Isso ficou em conflito na minha cabeça por um tempo. Mas então eu comecei a ficar mais próximo dos traders que tinham resultado. E passei a observar como que eles agiam diante do mercado. E acabei percebendo o seguinte: eles tinham setups diferentes. Cada um operava de uma forma diferente do outro. Porém, todos tinham uma coisa em comum. Todos esperavam a sua hora de entrar. Nenhum deles persistia contra o mercado, nenhum deles tentava dominar o mercado. E, e o principal, nenhum deles tentava até o fim. Todos sabiam a hora de parar. Todos esperavam a sua entrada. E foi quando eu comecei a me perguntar: então, mas qual que é a minha entrada? E essa pergunta eu não soube responder de forma precisa. Nos próximos meses eu comecei a me estudar mais,
até encontrar uma resposta precisa para qual que é a minha entrada, qual que é a operação que estrategicamente eu vai dar certo, que eu menos fico ansioso e que eu fico mais tranquilo e relaxado para executar. Tudo isso levou um tempo de estudo também. A partir do momento que eu me conheci e consegui responder essa pergunta com clareza, o jogo mudou. Somente depois disso. Eu entendi que eu não precisava estar o tempo todo dominando o mercado. Na verdade, eu não preciso dominar o mercado. Na verdade, eu preciso dominar a mim mesmo. Eu tenho que ter o controle sobre mim mesmo. Mas qual que foi o segredo disso então? Meses de anotações que me deram um padrão muito importante nas operações. Dessa forma, eu fiquei sabendo exatamente qual a melhor hora de entrar na operação, quando que eu devo ficar de fora, quando que eu devo parar totalmente e encerrar o dia. Isso tudo em base no meu próprio comportamento, que me deixaram padrões de comportamento que eu identifiquei alguns que me deram resultado, então mantive os que me deram resultado, e acabei eliminando ou tentando evitar aqueles que me deram prejuízo ou me desestabilizaram emocionalmente. Esses foram os principais. Então eu fiz essas anotações. E meu intuito com esse canal é basicamente compartilhar tudo que me ajudou a chegar até aqui, mas que eu não tive conhecimento no meu início. O trade ele pode te dar a liberdade que tanto sonha, mas ele vai exigir mudar sua mente para algo que ainda não está programado. E se você quer trilhar esse caminho sem atalhos, principalmente sem atalhos, no próximo vídeo eu vou revelar como que eu fiz para encontrar o meu perfil de trader. E tá tudo aqui, ó, nesse caderno, onde eu fiz meses e meses de anotações até chegar em uma mentalidade vencedora. Então, realmente, foram meses e meses de anotações. Tudo para chegar até o resultado que eu tenho hoje. Anotações mesmo, diário completo. Então, acompanhe o próximo vídeo para descobrir como que eu fiz esse estudo e como você pode também fazer esse estudo para mudar a sua forma de lidar com o mercado. Eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual foi o erro que te custou mais caro até hoje.